Olá! Hoje iremos apresentar o trabalho prático 3 da disciplina Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde. O grupo é composto por Adriano Dantas, Gabriela Magalhães, Ítalo Schneider, João Daniel, Lázaro Vinícius, Lucas Gabriel e Monique Nunes. Este trabalho teve por objetivos duas etapas. Na etapa 1, a partir dos resultados obtidos no diagrama de causa e efeito e do diagrama de afinidades, realizados no trabalho prático 1 e 2, planejamos, testamos e implementamos intervenções para, então, analisá-las em uma planilha PDSA. A etapa 2 consiste na utilização desses dados para a realização do diagrama de Gantt. É importante lembrar que no trabalho prático 1, o grupo escolheu como indicador de qualidade a taxa de erros em administração de medicamentos, realizando então um gráfico de causa e efeito. No trabalho 2, escolhemos algumas medidas de mudança para a melhoria da qualidade em saúde a partir desse indicador. Logo, reunimos-nos em uma ligação via Meet para discutir o trabalho prático 3 e seu planejamento. Decidimos que a mudança a ser testada seria a implementação do protocolo de tripla leitura quando da administração de medicamentos, ou seja, a realização de 3 leituras certas do fármaco com o objetivo de reduzir o percentual de erros na administração de medicamentos da maternidade no prazo de 6 semanas. Utilizando a ferramenta PDSA, iniciamos o trabalho 3. Nesse momento, realizamos perguntas acerca da mudança a ser testada e fizemos previsões sobre o que aconteceria. O primeiro questionamento foi: a equipe de enfermagem conseguirá se adaptar ao protocolo de tripla leitura? Para isso, pensamos que, inicialmente, se espera que a equipe deixe de fazer algumas leituras, porém, com o tempo e com a coleta de relatos semanais, haverá uma facilitação da identificação de possíveis erros, o que poderá aumentar a adesão da equipe. Mas será que todo esse trabalho valeria a pena? Acreditamos que o tempo gasto com a tripla leitura valerá a pena, uma vez que evitará custos adicionais com processos judiciais e com a assistência em saúde, haja vista que a administração errada de medicações pode implicar em danos à saúde do paciente, aumento do tempo de tratamento, entre outras coisas. Outra preocupação importante seria quanto tempo a mais seria levado para realizar essa tripla leitura. Obviamente, haverá uma demora inicial maior do que com o passar do tempo, uma vez que, assim como dito anteriormente, a tripla leitura se tornará um hábito e será feita em poucos segundos, não impactando significativamente na carga de trabalho, mas melhorando a qualidade da assistência. Esse teste seria realizado pela equipe de enfermagem com a aplicação do protocolo de tripla leitura nas quartas-feiras ao final de cada plantão na maternidade escola Januário Sico. Ainda no planejamento, foi realizado o plano de coleta desses dados. Para isso, cada técnico de enfermagem e enfermeiro que realizar a administração de medicamentos deverá preencher um questionário com as seguintes perguntas. Considerando o número de pacientes nos quais os medicamentos foram administrados, conseguiu-se aplicar o protocolo de tripla leitura de forma eficaz? Em quantos casos não se conseguiu realizar esse protocolo? Além disso, quais foram as dificuldades encontradas para a aplicação do protocolo nesses casos? E ainda, qual foi o intervalo de tempo levado para a aplicação do protocolo de tripla leitura? Partindo para a segunda etapa do PDSA, descrevemos o que poderia ter acontecido em uma situação hipotética, quais dados foram coletados e as observações que foram realizadas. Imaginemos que, em uma sexta-feira, 3 técnicos de enfermagem da enfermaria de alto risco aplicaram um protocolo de tripla leitura nos seus pacientes, com contagem do tempo e conferência posterior por enfermeiros responsáveis pela supervisão do teste. O técnico 1 administrou medicamentos a 20 pacientes, aplicou a tripla leitura com sucesso em 14 casos. Quando questionado, encontrou dificuldade devido à pressão do tempo em 6 casos. O tempo das 3 leituras variou entre 28 e 46 segundos. O técnico de enfermagem 2 atendeu 16 pacientes, conseguiu realizar o protocolo completo em 12 casos e esqueceu a última leitura nas 4 últimas. Por fim, o técnico 3 atendeu 17 pacientes e aplicou a tripla leitura em todos os casos. O tempo das 3 leituras variou entre 52 e 65 segundos.
A partir disso, observou-se que a tripla leitura foi eficaz na maioria dos casos, mas houve resistência inicial por parte da equipe devido à intensa rotina que eles vivem. Além disso, uma técnica de enfermagem relatou que os registros de administração ajudaram a lembrar de seguir o protocolo. Entretanto, houve uma necessidade maior de readequação ao tempo devido à quantidade de afazeres no dia. O técnico de enfermagem que esqueceu de realizar o protocolo nas 5 últimas aplicações relatou exaustão, uma vez que já estava de plantão há várias horas. Uma de nossas previsões era de que, realmente, no início é de se esperar que a equipe tenha mais dificuldade de realização de alguma das leituras, mas a coleta de relatos semanais e as reuniões a serem feitas sobre a aplicação do protocolo facilitarão a identificação de possíveis erros e, assim, a adesão desses profissionais. De fato, isso ocorreu. Afinal, das 53 administrações de medicamentos, não foi realizada a tripla leitura em 10 deles. Uma outra previsão é que a realização da tripla checagem vai demorar mais tempo no início. Porém, com o tempo, a tripla leitura se tornará um hábito e será feita em poucos segundos. Observou-se em nosso teste que, apesar da resistência inicial, os técnicos relataram estar mais seguros quanto à aplicação correta dos medicamentos nos pacientes que utilizaram o protocolo. Por fim, respondendo à pergunta sobre se o tempo gasto valeria a pena, temos como resultado uma taxa de 0% de erro na administração dos medicamentos quando utilizado o protocolo da tripla leitura. Concluímos que a tripla leitura é viável, mas necessita de reforço de adesão e melhor gestão do tempo. Além disso, um lembrete visual ou checklist pode ajudar a garantir que todas as etapas sejam seguidas e é necessário um tempo de prática maior para que seja seguido da forma mais correta. Além disso, é necessário levar em consideração os fatores humanos exaustão e ansiedade pela pressão de tempo, que foram responsáveis pelos erros cometidos. Por fim, é necessário que a coleta desses dados seja feita de forma semanal para reforçar pontos que precisam ser ajustados na aplicação do protocolo. Na nossa última etapa, determinamos as modificações que faríamos e adotaríamos no nosso plano. Primeiramente, a adoção de um lembrete visual em posição de destaque em vários locais, no armário, no carrinho de medicamentos, na bandeja e no local de descarte. O próximo teste deve ser feito com um número maior de profissionais de enfermagem, para que possamos ter uma coleta de dados mais robusta e, assim, possamos entender melhor outras fragilidades do nosso protocolo. Para finalizarmos o nosso trabalho prático 3, realizamos o gráfico de Gantt, ou diagrama de Gantt, no qual podemos relacionar as tarefas a serem atribuídas aos profissionais testados com o tempo disponível para a aplicação desse protocolo ao longo do ano. Aqui podemos ver o gráfico de Gantt em maior detalhe e observar como é bem organizado e como facilita a gestão da qualidade em saúde a partir de um esquema que prioriza as ações a serem realizadas e o tempo destinado a cada uma delas. Esse foi o nosso trabalho, muito obrigado pela atenção e lembrem-se, não adianta aplicar um protocolo sem antes testá-lo e examinar suas deficiências e o que pode melhorar.